Você já teve a sensação de que sua felicidade nunca foi realmente sua? Como se, por mais que você tentasse, sempre houvesse algo ou alguém dizendo que a sua alegria não era permitida? Eu vivi isso a vida inteira. E um dia, tudo explodiu. Eu, Camila, a boa filha, a irmã que sempre cedeu, a pessoa que colocou todos antes de si mesma, até o dia em que minha própria família me disse que minha felicidade não tinha mais espaço. Mas eu não sabia. Isso estava prestes a mudar. Feg. Eu cresci ouvindo que a família era tudo. Eles diziam que, como boa filha, eu deveria sempre colocar os outros à frente, sacrificar os meus desejos pelo bem dos outros. Mas algo começou a mudar. Quando fui para a casa dos meus pais, um simples almoço de sábado se transformou no momento em que tudo desmoronou. O que eu não sabia era que naquele dia, minha família me colocaria contra a parede e me faria perceber algo que eu não queria ver. O preço da minha felicidade nunca foi mais alto do que naquele momento. Quando entrei na cozinha, eles estavam lá. Todos eles. Meus pais, minha irmã, e aquele silêncio pesado no ar. Algo estava errado. Algo estava prestes a acontecer. Era um sábado comum, mas não para mim. Eu estava exausta depois de uma semana longa de trabalho, e quando entrei na casa dos meus pais, algo me incomodou. A atmosfera estava diferente. Não havia risadas, nem aquela alegria habitual de quando a família se reúne. Todos estavam sentados. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar vazio de minha mãe e o rosto sério do meu pai. A presença deles parecia imensa, como se estivessem me observando, esperando algo. Algo que eu ainda não compreendia. Filha, precisamos conversar, disse meu pai com uma voz mais grave do que o normal. Eu nunca tinha ouvido aquele tom de preocupação ou de reprovação vindo dele. Ele continuou: Camila, você tem sido egoísta. Sua felicidade não pode vir antes da felicidade da nossa família. Na hora, o que ele disse soou como um eco distante, uma frase sem sentido. Egoísta? Como assim? Eu que sempre fui a filha que cedia, que sempre colocava as necessidades dos outros antes das minhas, minha irmã Isabela, olhou para mim com aquele olhar cheio de julgamento, o tipo de olhar que eu já estava acostumada a ver. Ela balançou a cabeça e disse: Você está se afastando de todos nós. Sempre que tenta ser feliz, faz com que a gente se sinta menos importante. Essas palavras me cortaram como uma faca. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Como alguém que sempre se sacrificou, que sempre buscou fazer o bem para todos ao seu redor, podia ser acusada de ser egoísta. Como se minha felicidade fosse algo tão desprezível assim. Foi então que minha mãe, com os olhos marejados, completou: Camila, você precisa entender que ser feliz não pode significar abandonar a família. Sua felicidade não pode ser mais importante que a nossa união. Eu estava em choque. Eu estava tentando fazer o que achava ser certo. Estava tentando ser alguém, estava buscando algo fora daquele ciclo sufocante, e no entanto, eles não viam isso como algo bom. Eles não conseguiam enxergar que minha busca por felicidade não significava que eu os amava menos. Ao contrário, era justamente porque eu os amava que eu estava tentando ser feliz. Eu não sei mais quem você se tornou, filha, disse meu pai, e aquelas palavras me perfuraram como um veneno. Minha mente estava a mil. Como assim? Eu estava tentando ser quem eu era, tentando ser feliz, e isso me tornava egoísta. Você está distante, Camila. Está deixando as coisas importantes. Sua família precisa de você. Sempre precisamos de você, disse minha mãe, sua voz tremendo. Mas as palavras dela, que normalmente seriam confortantes, agora soavam como uma prisão. A verdade começou a ficar clara para mim: minha felicidade nunca foi prioridade para eles. O que eu queria nunca foi importante o suficiente para que eu fosse vista como algo mais do que o papel que eles me davam. Meu coração disparou. Eu precisava sair dali. Precisava de espaço para respirar, para entender o que estava acontecendo. Eu me levantei, a cabeça girando, e sem palavras fui para a porta. Foi então que minha irmã disse: Você vai continuar fugindo de nós? Isso é o que você quer? Fugir da sua própria família? Eu não sabia o que responder.
Eu não sabia se estava fugindo ou simplesmente tentando sobreviver. Só sabia que não queria mais viver à sombra de uma expectativa que não era minha. Ao fechar a porta atrás de mim, senti o peso de um mundo sobre os meus ombros. Mas naquele momento, algo em mim se rompeu. Algo dentro de mim disse que eu não poderia mais viver para agradar. Eu não poderia mais ser a filha perfeita, a irmã que cede, a pessoa que coloca a felicidade dos outros à frente da minha. Era hora de buscar o que realmente me fazia feliz, mesmo que isso significasse enfrentar minha própria família. Eu saí da casa dos meus pais com a mente a mil. As palavras deles ainda ecoavam nos meus ouvidos, cortando mais fundo a cada passo que eu dava. Mas ao mesmo tempo, havia algo mais surgindo dentro de mim. Uma mistura de raiva e, talvez um pouco de alívio. Eu sabia que aquilo não era apenas uma briga familiar. Era mais profundo, mais doloroso. O que eu havia acabado de descobrir sobre minha família, sobre mim mesma, não tinha volta. Eu estava em um ponto de não retorno, e agora eu precisava entender o que fazer com tudo isso. Passei os dias seguintes entre o trabalho e minha própria casa, tentando me manter ocupada, tentando não pensar no que aconteceu. Mas era impossível. O peso daquelas palavras me seguiu como uma sombra. Eu não era a prioridade de ninguém. Meus pais não me viam como alguém que tinha direito de ser feliz. Apenas como uma função, como uma peça no jogo da família. E minha irmã, Isabela, nunca me deixaria ser quem eu realmente era, porque para ela, eu sempre seria a boa filha, a que nunca questionava, a que sempre aceitava. Isso era mais do que eu podia suportar. Era como se eu tivesse vivido toda a minha vida tentando ser quem eles queriam que eu fosse, não quem eu realmente era. Cada passo, cada decisão, estava sempre baseado na expectativa deles. Desde pequena, quando me destaquei na escola ou em alguma atividade, o orgulho nos olhos de minha mãe parecia preencher um vazio dentro de mim, como se eu fosse uma extensão de um ideal. E mesmo nos momentos em que tentei ser apenas eu mesma, havia algo ali, como uma sombra, me dizendo que eu deveria me ajustar àquele molde. Eu estava cercada por essa expectativa, e eu vivia para ela. Eu decidi que precisava de um tempo, de um espaço para entender o que estava acontecendo comigo. Então, para fugir da pressão, me inscrevi em um curso de arte que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Era algo simples, sem grandes expectativas, mas que me dava a sensação de estar fazendo algo por mim mesma. Algo que não era para agradar ninguém, nem mesmo minha família. Algo só meu. E foi nesse curso que conheci Leo. Ele não era como os homens que eu costumava conhecer, não era o tipo de pessoa que eu imaginava ao lado de alguém como eu, mas havia algo nele que me atraía. Ele não me conhecia como a filha que sempre agradava aos outros, nem como a irmã que cedia o tempo todo. Ele me viu simplesmente como uma pessoa com pensamentos e sentimentos próprios. Não tentei ser perfeita diante dele. Ao contrário, eu me senti à vontade para ser quem eu realmente era. E essa sensação foi assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Leo não tinha pressa. Ele não me pressionava a ser nada além do que eu já era. Eu nunca precisei me justificar para ele, e com isso, comecei a entender o quanto eu estava me perdendo. Cada vez que passávamos mais tempo juntos, cada conversa, cada riso, eu sentia que estava me reconectando comigo mesma. E ele me fazia sentir que minha felicidade não dependia da aprovação de ninguém. Era a primeira vez na vida em que eu sentia que estava sendo ouvida e amada apenas por ser eu mesma, sem adendos, sem expectativas. Mas ao mesmo tempo, cada momento que passava com ele, cada conversa, cada riso compartilhado, me trazia uma culpa crescente. Eu não estava em paz com minha família. E eu não sabia como contar a eles que estava começando a viver por mim mesma. E o que eles iriam pensar? O que minha mãe diria se soubesse que eu estava saindo com alguém que ela não conhecia, alguém que não era aprovado por ela? Cada passo em direção à minha felicidade se sentia como uma traição. Eu comecei a me perder em pensamentos. Será que eu estava sendo egoísta por buscar algo fora daquilo que minha família sempre quis de mim? Mas ao mesmo tempo, eu sabia que essa não era a vida que eu desejava. Eu não podia mais ser a filha perfeita, a irmã que se cala,
a minha felicidade não deveria ser determinada por eles. E a culpa se intensificou quando uma semana depois minha mãe ligou. A voz dela estava tensa, quase urgente. Camila, precisamos conversar. Sua irmã está preocupada com você. Não estamos entendendo essa sua atitude de se afastar de todos. Você está se tornando uma estranha para a nossa família. Aquelas palavras foram como uma faca afiada em meu peito. Eu sabia que por mais que tentasse, jamais seria a filha que eles queriam. E eu sabia que não estava mais conseguindo me encaixar na imagem perfeita que minha família tinha de mim. Eu tentei explicar para minha mãe que precisava de espaço, que estava buscando algo que fosse só meu, mas as palavras dela sempre pareciam voltar para um único ponto: você está afastando a família. E não pode ser assim. O peso das palavras dela me esmagava. Ela dizia isso com um tom que, em vez de pedir explicações, me acusava de ser a causadora da dor da família. O fato de eu querer algo para mim, algo que não estivesse sob a aprovação deles, me tornava uma traidora. Meu peito apertava cada vez mais. A dor da culpa misturada com a raiva começava a me consumir por dentro. Como podia ser tão errado querer um pouco de felicidade só para mim? Eu estava dividida. O medo de perder minha família me consumia, mas ao mesmo tempo, a sensação de estar tomando a decisão certa, de estar finalmente sendo quem eu deveria ser, me dava uma força que eu não sabia que tinha. Mas a dor de ver minha mãe me culpando por seguir meu caminho, a dor de ver minha irmã me acusando de egoísmo, estava me matando por dentro. Como eu poderia escolher minha felicidade, sabendo que isso significava colocar distância entre mim e aqueles que eu mais amava? Foi nesse momento que minha irmã me procurou. Ela não tinha me falado muito desde o nosso último encontro, mas agora, ela apareceu de forma inesperada, e o que ela disse me deixou sem palavras. Camila, você precisa de ajuda. Eu não aguento mais ver você se afastar de todos nós. Não é assim que a família funciona. Você não pode simplesmente seguir em frente. Essas palavras me atingiram em cheio. Ela estava certa. Eu estava realmente me afastando demais? Eu estava fazendo a coisa certa ao buscar minha própria felicidade, ou estava apenas sendo egoísta, como ela e minha mãe disseram? Eu estava começando a ver minha vida sob uma nova ótica, mas ao mesmo tempo, as pressões externas estavam me sufocando. O medo de perder minha família, Kita, estava tomando conta de mim. Foi então que eu decidi que precisava confrontar tudo isso de frente. Eu não podia continuar fugindo. Mas como enfrentaria minha própria família, sem perder o que restava da minha identidade? E mais importante, como escolheria minha felicidade sem destruir tudo ao meu redor? Eu sabia que não poderia mais continuar vivendo com aquela dúvida. Eu estava dividida entre a família que sempre me controlou e a liberdade que finalmente eu começava a entender que merecia. Mas o que me fez tomar a decisão de confrontá-los não foi apenas a raiva ou o cansaço da pressão, mas a dor que eu sentia em ser sempre a pessoa que cedia. O reflexo daquilo me corroía por dentro. Eu já não sabia mais quem eu era sem essa constante adaptação. E o pior, eu não sabia como sair desse ciclo sem ferir as pessoas que eu amava. Eu passei noites sem dormir, pensando na melhor forma de lidar com tudo isso. E quanto mais eu pensava, mais sentia que, se não agisse logo, minha vida inteira seria definida por aquilo. Eu não queria ser mais a boa filha, não queria ser a irmã que sempre cede. Eu queria ser alguém por mim mesma, alguém que não tivesse que pedir desculpas por buscar a própria felicidade. Foi quando eu decidi que ia enfrentá-los. Eu não sabia exatamente como isso aconteceria, mas eu sabia que precisava fazer isso de uma vez por todas. Não poderia mais viver à sombra das expectativas da minha família. Então resolvi dar o passo mais difícil da minha vida. Eu iria para a casa dos meus pais e enfrentaria minha mãe, meu pai e minha irmã. E com isso, eu sabia que algo seria quebrado. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que só assim eu poderia me libertar de uma vez por todas. Aquele domingo parecia ser como qualquer outro. Eu fui até a casa dos meus pais, com o coração apertado, mas determinado. As palavras de minha mãe e de minha irmã ainda ecoavam em minha mente. Elas estavam fazendo de tudo para me prender naquele lugar, naquela função. Eu era uma boa filha,
mas a boa filha não podia ser feliz. Quando entrei na casa, senti um peso no ar. Eles estavam lá, na sala, como se me esperassem. Minha mãe estava sentada no sofá, olhando para mim com aquele olhar de quem sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o que. Meu pai estava em pé, como se estivesse pronto para agir, mas o que mais me inquietava era minha irmã, que não tirava os olhos de mim. Camila, o que está acontecendo com você? Onde está a minha filha? O que aconteceu com aquela garota que sempre se preocupou com a família? Minha mãe perguntou, sua voz carregada de mágoa. Eu sabia que ela não me via mais como uma pessoa, mas como um papel que ela criou. Eu sabia que estava prestes a ser acusada de ser a culpada pela dor da família. Eu respirei fundo. Eu sabia que ao falar, nada seria mais o mesmo. Mãe, pai, Isabela, eu preciso ser honesta com vocês. Eu não posso continuar vivendo para agradar a todos. Eu tenho sentimentos, eu tenho desejos, e preciso viver minha vida de acordo com isso. Não posso mais ser a filha que vocês querem que eu seja. Eu não posso mais ser a irmã que sempre cede. Minhas palavras saíram de forma ríspida como se finalmente o peso de tudo o que eu estava engolindo há anos tivesse encontrado uma saída. Eu podia ver os rostos deles, a surpresa, o choque. Eles não estavam preparados para aquilo, mas ao mesmo tempo, eu também não estava preparada para o que viria a seguir. A reação deles foi como um soco no estômago. Você está abandonando a gente, Camila, minha irmã disse com um tom acusatório, como se estivesse me acusando de um crime terrível. Como você pode fazer isso? Como pode simplesmente jogar tudo o que a gente construiu fora? Tudo o que fizemos por você? Eu olhei para ela. Aquela era a mesma irmã que, a vida inteira, se colocava em primeiro lugar. A mesma irmã que, mesmo quando não fazia sentido, tentava se infiltrar nas minhas escolhas e nas minhas amizades. E agora ela me acusava de egoísmo. Isabela, eu nunca quis te fazer mal. Eu sempre estive aqui, fazendo tudo para agradar, mas não posso mais viver à sua sombra. Eu não posso mais viver de acordo com as suas expectativas. Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de ser quem eu sou. Ela me olhou com raiva, mas também com uma tristeza que eu não conseguia explicar. E foi nesse olhar que eu percebi que ela não estava apenas preocupada comigo. Ela estava com medo de perder o controle sobre mim. Ela temia que, ao buscar a minha felicidade, eu a deixasse para trás. E foi nesse momento que a conversa escalou. Meu pai, normalmente tão controlado, se aproximou de mim com os olhos fixos, como se estivesse pronto para dar um ultimato. Você vai destruir nossa família, Camila. Você está se afastando de todos nós. Você sabe o quanto nós te amamos e, ao mesmo tempo, está nos deixando para trás. Essas palavras me cortaram como facas. Eu sabia que isso não era sobre mim. Era sobre o que eles esperavam que eu fosse. Eu estava quebrando uma imagem construída por anos. Uma imagem que nunca foi minha. Eu já não queria mais ser aquela filha que sempre cedia, a irmã que sempre dava o braço a torcer. Eu sabia que, para ser feliz, precisaria ser sincera comigo mesma, mesmo que isso significasse ferir aqueles que eu amava. A verdade é que eu nunca fui a pessoa que vocês queriam que eu fosse. Eu tenho sentimentos, eu tenho uma vida que não está presa a essa expectativa. E se isso significa afastar-me de vocês, então, será isso que eu farei. Eu preciso ser eu mesma, e não o que vocês esperam. O silêncio que se seguiu foi profundo, doloroso. Eles estavam em choque, e eu pela primeira vez, sentia que minha voz estava sendo ouvida, que minhas escolhas não estavam mais sendo ignoradas. Mas eu sabia que essa era uma batalha difícil. Não apenas porque estava confrontando minha família, mas porque eu também estava confrontando minhas próprias crenças. O que eu estava fazendo era doloroso. Mas naquele momento, eu soube que era a única coisa certa que eu poderia fazer. Minha mãe, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para mim e disse: Eu nunca quis que você se afastasse, Camila. Eu só queria que você fosse feliz conosco. Mas agora vejo que você tem razão. Talvez tenha sido eu quem te prendeu. Essas palavras, embora dolorosas, foram como uma chave que começou a abrir uma porta que eu achava que estava trancada. Talvez pela primeira vez, minha mãe visse o que eu estava passando. Talvez ela visse que minha felicidade não dependia mais dela, mas de mim mesma.
Depois do confronto, os dias seguintes pareceram uma mistura de alívio e solidão. Eu sabia que havia tomado a decisão certa, mas o preço da minha escolha começava a se tornar mais claro. Quando você decide romper com o que sempre conheceu, há uma sensação de perda que você não consegue evitar. A dor de decepcionar quem você mais ama, de ver a destruição das expectativas que eles depositaram sobre você, não é algo que desaparece da noite para o dia. Mas ao mesmo tempo, eu sentia algo mais profundo dentro de mim: liberdade. Pela primeira vez em minha vida, eu estava me sentindo como uma pessoa completa, e não apenas um papel a ser cumprido. Minha relação com minha mãe, que sempre foi a mais importante para mim, passou a ser difícil. Eu sabia que ela se sentia traída, que me via como alguém que havia quebrado algo precioso, mas ao mesmo tempo, percebia que ela também estava começando a entender o que eu estava tentando fazer. O problema é que, para ela, o amor sempre significou sacrifício, sempre significou ceder. Para mim, o amor precisava ser mais do que isso. O amor precisava ser liberdade. Eu não podia mais viver para agradar. Alguns dias depois, minha mãe me ligou, e o tom dela, que antes estava cheio de raiva e mágoa, agora parecia mais suave. Camila, nós precisamos conversar. Eu sei que você está fazendo o que acha que é certo, mas não posso deixar de sentir que estou perdendo a minha filha. Eu respirei fundo, não sabia o que responder. Havia um peso nas palavras dela que não podia ser ignorado. Eu não queria magoá-la, mas sabia que não poderia mais voltar atrás. A conversa não foi fácil. Ela tentou entender, mas ao mesmo tempo, tentava me convencer de que eu estava errada. Você sempre foi tão forte, Camila. Eu te criei para ser essa pessoa. Agora, você está se afastando. E não sei o que fazer com isso. Eu não sabia o que responder. Eu queria explicar o quanto eu amava minha mãe, o quanto ela sempre foi uma parte fundamental da minha vida, mas ao mesmo tempo, sabia que isso nunca mudaria o fato de que eu precisava ser quem eu sou. Quando desliguei o telefone, fiquei sozinha com meus pensamentos. O vazio no peito era grande, mas o peso da culpa começava a diminuir. Eu sabia que estava fazendo algo por mim, mas a dor ainda estava lá. A sensação de perda era forte, mais forte do que eu imaginava. Mas de alguma forma, também estava começando a entender que perder algo não significava necessariamente perder tudo. A distância que eu criei entre mim e minha família, especialmente minha mãe, me deixou vulnerável. Por mais que eu tivesse me libertado das expectativas deles, não conseguia evitar a sensação de que estava perdendo algo que nunca poderia ser recuperado. Eu sabia que as coisas jamais seriam como antes, mas não sabia até que ponto as coisas poderiam ser reparadas. Enquanto isso, a relação com minha irmã Isabela não melhorava. Ela me evitava, não sabia o que dizer. A última vez que nos falamos, ela me disse, com um tom de frieza, que eu havia tomado a decisão certa para a minha vida, mas que ela não me entenderia. Ela não conseguia me perdoar por colocar minha felicidade antes da família, e aquilo doía mais do que eu queria admitir. Eu sentia uma saudade imensa daquela ligação que um dia tivemos, mas sabia que não podia voltar atrás. Eu comecei a entender que não se trata apenas de romper com a família, mas de romper com uma versão de mim mesma que foi criada por ela. Eu estava começando a me reconhecer, mas essa descoberta não era fácil. Cada passo me afastava mais do que eu conhecia, e ao mesmo tempo, me aproximava mais de algo que eu nunca soubera que existia dentro de mim. Não era uma questão de querer estar longe da minha família, mas de me permitir ser quem eu realmente era, sem medo de ser rejeitada. Foi então que eu me dei conta de algo importante. Por mais que eu quisesse consertar as coisas, por mais que quisesse que minha família me aceitasse da forma como eu realmente sou, eu não podia esperar que isso acontecesse da noite para o dia. Não era algo que poderia ser forçado. E ao mesmo tempo, comecei a perceber que as pessoas que realmente me amavam, aquelas que me viam como eu era, sem máscaras ou expectativas, iriam aparecer. E elas apareceram. Leo, que parecia estar se tornando uma presença constante na minha vida, me deu o apoio que eu precisava nesse momento. Ele nunca me pressionou,
nunca me fez sentir que eu deveria mudar para agradá-lo. Ele foi o reflexo da liberdade que eu buscava. E foi com ele que eu passei os dias seguintes, me permitindo entender o que significava realmente ser feliz, sem depender da aprovação de ninguém. Eu sabia que não seria fácil. A mudança que estava vivendo era dolorosa, tanto internamente quanto externamente. Quando minha mãe ligou novamente, eu percebi que a distância emocional entre nós era ainda maior. Eu tentava ser gentil, mas ela me via como uma estranha. No fundo, o que ela não entendia era que minha luta não era contra ela, mas contra o papel que ela havia me forçado a desempenhar por tanto tempo. Eu não estava deixando ela para trás, mas apenas me permitindo viver sem as expectativas que me aprisionavam. Aos poucos, fui me reconectando comigo mesma. Passei a me dedicar ao curso de arte, a escrever, a entender o que realmente fazia meu coração bater mais forte. Eu estava começando a encontrar a minha voz, uma voz que nunca tive permissão de usar. Não era fácil, e os dias sozinhos ainda eram difíceis, mas aos poucos, comecei a perceber que a verdadeira felicidade não vinha da aprovação dos outros, mas de dentro de mim. Eu não precisava mais da permissão deles para ser feliz. Eu precisava apenas de mim mesma. E mais importante, eu comecei a me dar o direito de ser feliz por mim mesma, sem me culpar por isso. E com isso, senti uma paz interna que eu nunca tinha experimentado antes. Eu ainda não sabia o que o futuro me reservava. As coisas com minha família estavam longe de se resolver, e eu sabia que havia muito mais pela frente. Mas ao menos, naquele momento, eu sabia que estava no caminho certo. O confronto não havia acabado, mas o primeiro passo para a minha liberdade estava dado. Se você chegou até aqui, talvez tenha se visto em algum trecho da minha história. Talvez você reconheça o sentimento de andar pisando em ovos dentro da própria casa, ou saiba como dói duvidar das próprias lembranças, por causa das palavras de quem deveria te proteger. Por muito tempo, achei que era fraqueza não conseguir lidar com a Mariana, que era minha obrigação salvar nossa relação, ou fingir que nada tinha acontecido. Hoje, vejo que aceitar a própria dor é um ato de coragem, e que pedir ajuda é ainda mais valente. Eu aprendi da forma mais difícil que a maior prisão que podemos construir é a nossa própria obediência ao que os outros esperam de nós. Durante anos, eu fui prisioneira de uma imagem que minha família construiu para mim, e essa imagem não tinha espaço para quem eu realmente sou. Eu passei a vida tentando ser a filha perfeita, a irmã ideal, a pessoa que sempre sacrificava seus próprios sonhos para manter a paz e a harmonia. Mas quando fiz a escolha de ser quem eu realmente sou, a paz foi substituída pela dor. E ainda assim, eu percebi que essa dor era necessária. Lá no fundo, eu sabia que viver para agradar aos outros, a qualquer custo, não era viver, era apenas existir. Eu estava me apagando para manter os outros felizes, mas eu não estava feliz. E quando a dor de ser eu mesma se tornou maior do que a dor de ceder, foi quando eu realmente entendi o que significava viver. Após o confronto, minha relação com minha família mudou, e não da maneira que eu esperava. Minha mãe, apesar de me acusar de ser egoísta, começou a me ver de uma forma diferente. Havia uma dor nela também, uma dor por me ver finalmente quebrando o molde que ela havia imposto. Mas ao mesmo tempo, ela começou a questionar se tudo o que ela havia feito estava realmente certo. A transformação não foi instantânea, mas foi o início de algo que eu sabia que não poderia mais ser adiado à aceitação mútua. Com minha irmã Isabela, as coisas ainda estavam tensas. Eu sabia que ela não me entendia, mas também sabia que, no fundo, ela tinha medo. Medo de que, ao me libertar, ela fosse deixada para trás. Medo de perder a conexão que sempre teve comigo. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas a sensação de que a distância entre nós era inevitável me machucava. Ao mesmo tempo, eu não poderia mais viver para agradá-la. Eu precisava ser feliz por mim mesma. O mais difícil foi entender que eu não poderia controlar como minha família reagiria à minha mudança. Por muito tempo, eu tentei ser a filha que todos esperavam, mas percebi que, ao fazer isso, eu estava me negando. Não bastava ser boa o suficiente para os outros.
eu precisava ser boa para mim mesma. O que mais me ensinou essa jornada foi que o perdão que eu mais precisava era o meu próprio. Perdoar por ter ficado tanto tempo em um lugar que não me pertencia, por ter deixado os outros moldarem minhas escolhas, por ter permitido que as expectativas de minha família determinassem quem eu deveria ser. Hoje, minha relação com a minha mãe está em um lugar mais honesto. Não é perfeita, mas há mais compreensão. Ela tem se esforçado para entender minhas escolhas. E mais importante, tem me respeitado como eu sou. Não estamos mais naqueles velhos padrões, mas temos um novo tipo de respeito. E isso, para mim, já é um grande avanço. Leo, por sua vez, se tornou uma pessoa importante na minha vida, mas não porque ele era a resposta para todos os meus problemas. Ele me ajudou a ver que a felicidade verdadeira não vem de um relacionamento perfeito, mas de estar em paz consigo mesma. Aprendi a me amar de uma forma que nunca imaginei ser possível. E, quando você aprende isso, tudo ao seu redor começa a se ajustar. E, sobre minha família, o que posso dizer é que o processo de mudança nunca é fácil. Mudamos sim, mas as cicatrizes ainda estão lá. Elas são parte do que nos torna quem somos. E, não sei se algum dia voltarei a ser a pessoa que todos esperavam, mas agora sei que não é isso que importa. O que importa é que, pela primeira vez, estou vivendo por mim mesma, e isso é mais do que eu jamais poderia ter imaginado. Às vezes, é preciso se perder para se encontrar. E eu me perdi no meio das expectativas e medos dos outros, mas foi só quando comecei a me afastar dessas expectativas que finalmente encontrei meu verdadeiro eu. E hoje, eu sei que por mais doloroso que tenha sido o caminho, foi esse o único caminho que me levou à liberdade. Eu sei que muitas pessoas enfrentam o mesmo dilema. Muitas sentem a pressão de agradar, de serem quem os outros querem que sejam. Mas o que eu aprendi é que, quando você começa a viver para os outros, você perde a sua essência. Você perde quem você realmente é. Então, se você está aí, assistindo, sentindo que está vivendo à sombra de outras expectativas, eu te convido a refletir. Você está realmente sendo você, ou está apenas tentando agradar os outros? Se você se identificou com minha história, se já passou por algo parecido, me conta nos comentários. Como você lida com as expectativas dos outros? Você já teve coragem de ser quem realmente é, mesmo quando isso significava enfrentar a sua família? Eu adoraria saber a sua opinião e ouvir a sua história. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever. Toda semana, compartilho histórias como essa, lições de vida e reflexões que podem ajudar você a encontrar o seu próprio caminho. Você não está sozinho nessa jornada, e juntos podemos aprender e crescer. Obrigada por me acompanhar até o final dessa história. Eu espero que de alguma forma, ela tenha tocado você e ajudado a ver sua própria vida sob uma nova perspectiva. Acredite, o melhor está por vir, e a verdadeira liberdade começa quando você aprende a ser quem realmente é.